Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse canal é destinado a donos de escola de música, professores de música e músicos que querem melhorar a sua performance tanto na sua metodologia em educação musical quanto nos negócios. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical, e hoje eu estou aqui com a minha mentorada gaúcha. Ela é educadora musical, pedagoga, Fernanda Taide. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada, Cíntia. Uma alegria estar aqui. Um prazer receber você aqui hoje em Piracicaba, interior de São Paulo. Direto de Canela, interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. De interior para interior. Exatamente. Fernanda, então vamos voltar no túnel do tempo e contar um pouquinho de como começou a sua trajetória com a música. Não sei se foi na infância, na adolescência, na vida adulta, mas como começou essa história com a música? Tinham músicos na família? De onde surgiu esse interesse? Não, a gente não tem músicos na família. Meu pai tocava violão. Mas aprendeu na vida, né? Nos bares, enfim. Mas não músico propriamente dito, Sim. né? Então, a única pessoa que eu sei, que eu tenho alguma referência musical, é do pai. E sempre gostou, sempre teve vitrola em casa, né? Enfim, sempre escutou música, sempre incentivou. E a gente sempre curtiu em casa essa questão da música. Mas de uma forma bem simples. Informal. Rotineira, né? Exatamente. Sempre a gente estava sempre com o rádio ligado, a mãe sempre cantando, o pai tocava violão às vezes. Nesse sentido aí, dessa forma que foi nascendo, que foi tocando em mim alguma coisa em relação à música. Os irmãos, ninguém. Minha irmã pro esporte e eu pra música, desde adolescente. Sempre curti, sempre gostei. Sim. E aí, quando você começou realmente a estudar música? Então, na adolescência, eu sempre participei, as oficinas que eu escolhia na escola, era tudo em relação à arte, tudo em relação à música. Embora eu sempre fui muito tímida durante a infância e a adolescência toda. E talvez por isso até eu tenha ido para esse lado da música. Sim. Então, eu participei de coral muitos anos. Estudei violão numa escola simples também. Tá. Como a minha, como a que eu tenho hoje ensinando as crianças. Tá. Né? Eu não fui para nenhum reformatório, eu não sou formada em música. Você não estudou em conservatório? Não. Tá. Nem fiz licenciatura em música. Tá, quero saber mais disso. A música na minha vida sempre foi dessa forma. De uma forma bem informal, sem mesmo a intenção de que algum dia eu ia trabalhar com isso. Legal. Não pensava nisso, não, Sim. durante a juventude. Mas você falou algo aí, uma escola de música bem simples como a minha. Eu discordo que sua escola de música é simples. Eu acho a sua escola de música muito bem estruturada, muito séria, com uma metodologia muito bem embasada, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, você fez pedagogia? Sim, mas a pedagogia entrou na minha vida não faz muito tempo, não. Jura? Eu sou formada em pedagogia tem pouquíssimo tempo, uns 3 anos por ali. Tá. Fê, e quando você começou realmente a trabalhar com música? E por quê? Alguém chamou? Foi uma oportunidade? Você que foi procurar? Como que foi isso? Então, eu vim disso. Aprendi violão quando eu era adolescente. Cantei em coral muitos anos. Quando eu tinha 18 anos, fui participar de um grupo de jovens. E eu já tocava violão. Na igreja? Na igreja. Na igreja católica. Eu já falei porque eu toquei na igreja há muitos anos e tocava no grupo de jovens. E aí lá, eu conheci várias pessoas também que curtiam, brincavam com as vozes e me encaixei naquele grupo lá. Fiquei muitos anos tocando na igreja. Violão e cantando nos retiros, cantando nas missas, enfim. E aí a música veio de uma outra forma. Eu saí do coral, não fazia mais aula de violão nessa época, porque tive que trabalhar e não era nessa área. Sim. E aí fiquei nos grupos de jovens, na igreja, fazendo música. Muitos anos. Sim. E a aula de música começou aonde daí? A aula de música começou a partir dos grupos de igreja. Tá. Porque eu não trabalhava nisso.
Você trabalhou em Eu outra trabalhava área, em muitos outras anos. áreas, administrativa, financeira, outras coisas. Tá. E aí, quando eu fui embora para Canelas, foi em 2005. Em 2008, o pessoal me convidou para fundar um grupo de crianças na igreja. Sim. E nós não tínhamos crianças que tocassem, que cantassem. E vamos prepará-las, então. Sim. E aí, o pessoal me convidou para fundar esse grupo. A gente fundou esse grupo. E eu comecei a brincadeira de dar aulas de violão, ensinar um pouquinho para as pessoas poderem melhorar o canto lá na igreja. Tá. E ali começou. E de uma forma bem informal, nem cobrava nada. Tá. Porque eu tinha meu trabalho e eu pegava as crianças, a gente trabalhava com crianças a partir de 9 anos, 10 anos, juntava nos grupinhos e ia pra salinha, a gente brincava, né? Vamos pra salinha do grupo de jovens. Ia pra lá ensinar eles a tocar violão com o objetivo de que eles viessem a depois tocar nas missas, assumir na comunidade alguma coisa e evangelizar outros jovens. Começou assim. E o repertório era exclusivamente de canções da igreja? Sim. Legal, legal. E aí, quando que você começou, então? Então, você começou a dar aula na igreja, com um repertório muito específico, católico. E aí, quando que você saiu de lá para dar aula em escola ou em escola de música? Quando foi isso? Porque daí você trabalhava no administrativo junto, né? Isso foram muitos anos depois. Muitos anos. Eu tô querendo encontrar que momento foi isso. Conte para mim. E aí, Cíntia, eu dei muito tempo aula, assim, gratuita para esse grupo de jovens. Sim. E eu comecei a perceber que isso não funcionava. Você já me conhecia ou não? Não. Isso no Antigo Testamento. É isso no Antigo Testamento, isso aí. Tô falando de 2009, 2010, alguma coisa assim. E aí, eu comecei a perceber que isso não funcionava de forma gratuita, Sim. dada para as pessoas. Tinha problema, as crianças não vinham, os pais não mandavam as crianças, enfim, porque era informal, não pagava nada. Então a gente leva assim de qualquer forma. As pessoas não valorizam, né? Não valorizam. E aí eu comecei a cobrar bem pouco. Tá. E comecei a formar grupos e cobrar bem pouco. E aí as pessoas começaram a me descobrir. Tinham professores que atendiam escolas que participavam da igreja. E aí o pessoal começou a me convidar. Fê, por que não vai dar aula em tal lugar de violão para as crianças lá? E aí começou a expandir um pouco. Eu tenho um colega professor, ele é pedagogo. Tá. Ele trabalha nessa escola até hoje. E ele começou a abrir caminhos. Ele não podia atender, ele tocava violão e cantava como eu, na igreja, do mesmo jeito. E ele não podia atender. Ele começou a ver que eu atendia essa gurizada que dava certo. Tá. E começou a me indicar nas escolas. Então, as 2 primeiras escolas que eu trabalhei foram indicações dele. Tá. E por muitos anos, eu fiquei uns 4, 5, 6 anos nesses 2 locais que ele me indicou para trabalhar e foi dando certo. E aí virou trabalho. Tá. Nessa época, eu fazia as 2 coisas. Trabalhava lá na empresa de administrativa e nos outros horários que sobravam, atendia as escolas. Perfeito. Você fez uma transição de carreira daí para as escolas. Sim. Como foi isso? Em que momento foi isso? Por que isso aconteceu? Foi necessidade? Foi vontade? Você foi demitida? O que aconteceu? Fui demitida. Tá. E o que antes você fazia só por amor ou que era só algo para completar o seu salário virou algo essencial, né? Sim. E virou o seu trabalho e a sua empresa. Sabe que eu já ganhava bem, vamos usar a palavra, dando aulas. Mas eu não conseguia sair da CLT. Tá. Eu ganhava menos na CLT. Olha, já jura? nessa época. Né? E aí eu fui demitida. E fiquei. E daí, a partir daí, Automaticamente. como eu já tinha uma renda, já estava dando aula, enfim, já conseguia fazer muitas coisas que antes eu não conseguia. Sim. Né? Então, eu tô falando assim de uns 10, 12 anos atrás, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Entendi. A história começou a mudar a partir disso. Tá. Maravilha. Maravilha. Fê, e aí a história começou a mudar, você teve o seu negócio, e daí como que você começou a estruturar, então, essas aulas? E, de repente, como você foi atender as escolas? Porque a Fernanda, ela tem um projeto
ela tem a própria metodologia dela de ensino, que a gente já vai falar sobre isso mais adiante, mas a metodologia dela de ensino, ela trabalha dentro de escolas, então ela vende essa metodologia para escolas regulares. Então são escolas regulares que não têm um professor de música ali contratado e que ela leva toda a expertise dela como professora de música, como educadora musical, e a equipe dela, ela tem um time de professores que vai com ela, e ela leva esse time para dentro da escola com a metodologia dela. Como que você faz isso? Como que você conversa na escola? Como que você leva esse projeto? Como que é essa conversa inicial até ser aprovada, até começar efetivamente o trabalho? Conta mais isso pra gente. Então, a pedagogia surgiu na minha vida bem aí. Tá. Quando eu comecei a perceber que aquelas aulas de música, que aquelas aulas de violão nas escolas no final do dia, ou uma escola que eu tinha projeto, eu comecei a perceber, começou a vir convites. E aí eu falo que a música me escolheu, né? As crianças me escolheram, porque eu não era professora. E eu nem pretendia trabalhar com isso. Então, a partir disso, a partir desses convites, dessas procuras, eu comecei a pensar justamente aí fazer a pedagogia, para me ajudar no trabalho com as crianças. Começaram a vir convites para trabalhar em escolas infantis, no ensino fundamental, até o 5º ano. E aí eu fui fazer pedagogia por conta desse trabalho. Eu já estava trabalhando. Tá. Inclusive, eu nunca exerci a pedagogia em si. Né? Nunca fui prof de sala de aula. Tá. Né? Eu fui fazer por conta desses convites. Para poder... Da educação musical. Sim. Para poder entregar para eles também, né, algo de qualidade em relação à educação. Então, eu falo que o meu compromisso é com a educação, né, das crianças. Então, por isso eu escolhi pedagogia para que a gente pudesse juntar as duas coisas. E aí, eu entrego o projeto pronto nas escolas. Tá. Né? Na primeira vez, eles me convidaram, eles não tinham o projeto. Na primeira vez, eles queriam só uma prof para sentar lá e cantar com as crianças. Tá. Qualquer coisa, com um violão lá. E a gente foi... eu fui trabalhando durante esse tempo para desenvolver algo a mais, né? Por isso veio a pedagogia. Depois eu fui buscar também outras formações com educadores musicais, cursos livres, assim. Tem uns 50, eu acho. Para poder montar algo, para apresentar alguma coisa melhor nas escolas e para as crianças. E no início eram 4, 5 escolas, hoje são 11. Maravilha. Você que é dona de escola de música, tá acompanhando esse podcast aqui? Aqui embaixo eu tô deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aulas de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. Fê, eu quero voltar um pouquinho, que eu quero que você conte para as pessoas, porque você tem uma maneira muito profissional de fazer isso, que é apresentar isso para as escolas. E depois eu quero falar dos outros cursos também. Mas como que você apresenta esse projeto para uma escola? Você bate na porta da escola e fala, você liga, você manda um e-mail. Eu acho que as primeiras, as pessoas foram te procurando. Sim. E ainda hoje vem te procurar, porque você agora já é uma referência na área, né? Mas aí quando as pessoas fazem um primeiro contato com você já chegou a procurar alguém ou são sempre as pessoas que te procuram? Já cheguei a procurar alguém. Tá. Mas a maioria, como eu moro em cidade de interior, funciona muito essa questão de um falar pro outro, né? De uma diretora que gostou falar pra outra. E aí sim, aí a gente vai, marca uma conversa bem tranquila, apresenta o trabalho, né? Hoje eu já consigo... A última escola que eu fechei, por exemplo, eu não dei nem a aula pra eles me verem o que era. Tá. Eles fizeram um contrato, assinaram um contrato, tudo antes. E aí eu fui lá. Já começou a trabalhar. Já comecei a trabalhar. Então, depende muito da pessoa e por quem a pessoa vem. Porque às vezes a pessoa já me conhece, né? Pelo Instagram, ou foi uma indicação de uma diretora. Mas já fui em lugares também me convidando para ir. Legal. Né? Olha, eu quero ir, eu quero... Ah, mas a gente não sabe se a gente quer...
contratar, mas eu vou, né? Teve uma ocasião que a gente até comentou numa das mentorias, Sim. que eu falei, olha, eu tenho violão no carro, posso dar uma aula? Tem uma turma aí que eu possa sentar com as crianças? E eu até não fui contratada nessa escola, porque não é na minha cidade, mas eles me conhecem, Sim. né? E me viram trabalhando, me conheceram ali, naquele momento, e quem sabe no futuro a gente possa fazer alguma parceria. Então depende muito de como a pessoa chegou em mim, né? E para eu ver de que forma eu vou apresentar o trabalho nas escolas. Sim. Isso que você está falando é muito pertinente, porque eu ouço muito assim dos donos de escola de música ou professores de música. Olha, aqui no interior ninguém valoriza, aqui ninguém dá valor, aqui no interior eu não consigo cobrar. A Fernanda está no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, em Canela. E no interior há um benefício que é um fala para o outro. Então, esse boca a boca no interior funciona muito bem quando você tem um trabalho de qualidade e quando você sabe realmente mostrar autoridade nesse trabalho, que é o que você faz muito bem. E aí, quando a escola te chama e vai ali apresentar o projeto, como que você conversa com esse diretor, com esse coordenador, fala sobre o seu projeto, sobre a sua metodologia, já apresenta ali um orçamento para essa escola? Como que você faz isso? Na prática mesmo. Sim, eu normalmente faço direto, não sou muito enrolada. Eu sei disso, que você é bem prática. Você é das minhas. Eu sou muito prática, de verdade. Sei. Né? Já vinha nesse sentido, depois da mentoria só melhorou isso. Né? Já apresentar de cara para a pessoa teu trabalho, né? Os teus objetivos, né? Os meus objetivos com as crianças. As crianças das escolas, né? Da educação infantil, eu não tenho a pretensão de que elas sejam músicos. Eu quero envolvê-las através da música, né? Eu quero que elas amem. Quando eu peguei o primeiro projeto de música na escola, a própria diretora, enfim, a própria pessoa responsável por tudo, falou assim, eu quero que elas se apaixonem por isso. Sim. Eu quero que elas esperem o dia dessa aula. Eu quero só que elas amem, que elas se envolvam de fato em alguma coisa. Então, hoje, a gente tem essa alegria de ter conseguido fazer isso. Porque nós brincamos, eu e a minha equipe, que nós somos as artistas, nós somos esperadas nas escolas. A gente chega nas escolas, é uma... Popstar. É isso aí. Popstar da escola. É uma festa. Então, assim, eu atingi aquele objetivo que me deram há anos atrás, né? A gente quer que as crianças se apaixonem por isso, por música. E hoje a gente tem uma troca muito grande com os professores de sala de aula, que eles nos ajudam, nós ajudamos eles. E muitas vezes a gente recebe, assim, uns feedbacks meio sem querer, assim, como é que tu faz isso? Porque a gente consegue chegar numa sala de aula com 20 crianças e consegue envolver essas 20 crianças vamos chamar de roda de música, né? Que tem um objetivo, que sim, a gente quer ensinar algo, mas a gente quer envolvê-los ali naquela atividade. E eles, de fato, se colocar música, eles ficam. Legal. E como é que você faz isso? Como que eu faço isso? Agora eu quero saber. Como é que você faz isso? Eu falo, Cíntia, eu falei isso no meu último recital para os pais dos meus alunos particulares. Uau. Que eu acho que o grande segredo é amar, é gostar daquilo que você faz. Né? É olhar no olho da criança, é sentar no chão com ela. Na minha opinião, né, não tem a ver com o teu conhecimento musical, seja ele qual for, mas muito mais o outro lado, porque quando a gente tem a criança para nós, aí sim, aí a gente consegue ensinar o restante. Então, hoje eu tenho o desafio de conseguir ensinar isso para minha equipe. E eu comentei isso no recital com a equipe, né? Que é muito difícil. O restante, a parte técnica, eu acho que a gente ensina, a gente estuda, a gente treina, a gente aprende. Mas esse dedicar, esse amor, essa empatia. Eu falei no recital, eu não sou mãe, mas eu exerço a minha maternidade dentro da sala de aula. Sim. E aí eu preciso passar para as pessoas que estão trabalhando comigo para que façam o mesmo. Sim. Porque do contrário eu vou perder. Porque eu sei que esse é o grande
Diferencial. É o grande diferencial. Sim. É isso aí. Eu me identifiquei com você nisso porque eu fui mãe com 37 anos, só que eu trabalho desde os 15. Então, dos 15 aos 37, eu fui mãe dos meus alunos. Exato. Exatamente. Eu fui mãe dos meus alunos e é bem isso mesmo, é esse sentimento de maternidade que a gente tem. E depois disso eu fui mãe da Beatriz, mas não deixo de ser mãe dos meus alunos e hoje eu acho que um pouco dos meus mentorados, né? Sim. A minha filha às vezes fala, mãe, você dá um pouco de atenção pra mim? Você tá falando muito com seus mentorados. Isso aí. E eu me vejo um pouco nisso, né? Porque eu realmente me dedico, a gente tem esse compromisso com a educação musical, né? E com quem a gente... Hoje com a pós-graduação. Então, um compromisso com esses alunos ali, mentorados, de como a gente construir as escolas. E a gente faz com tanto amor que a gente realmente se dedica inteiramente àquilo, né? Fê, você falou agora de equipe, né? É um grande desafio formar equipe. É fácil formar equipe? Não. No começo de formar equipe vai acontecer muito turnover. Turnover é uma troca de pessoas que você tem na equipe, entra, sai, aí você treinou alguém, essa pessoa sai, vem outra, você tem que treinar de novo. E a gente vem falando muito isso na Songmaster sobre como você ter uma metodologia que você tenha ela realmente estruturada para que, se realmente acontecer esse turnover, esse entra e sai de pessoas, você já tem um passo a passo, um script do que você tem que fazer, que não fica tão difícil você recomeçar. Isso faz sentido para você, do que eu venho falando? Isso vem acontecendo mesmo? Total. E eu tô em fase de treinamento disso também. Né? Há pouco tempo, nós estamos em julho, né? Em dezembro... Julho de 2024. Em dezembro de 2023 aconteceu isso comigo. Sim. Em janeiro estruturei a equipe e achei agora vou... Pro resto da minha vida. da vida vou arrasar. Não. Em junho eu precisei fazer novamente, uma outra pessoa saiu, né? E precisei reestruturar novamente. Então, isso que tu tá falando, eu tô começando a fazer. Uhum. Realmente escrever, realmente dar o passo a passo. Sabe aquilo que eu falei antes? Você tem que sentar no chão, você tem que olhar no olho da criança. Uhum. Parecem coisas óbvias, óbvias para mim. Uhum. Mas para as pessoas que estão começando hoje, não. Então, gostaria de encontrar as pessoas já prontas, mas eu não encontro. Então, agora eu tô começando a desenvolver isso. De fato, treinar, estar junto. Fiz agora as duas estagiárias que estão comigo. Elas estão trabalhando, inclusive, essa semana. Uhum. Ficaram no meu lugar, nas escolas que elas conseguem atender. E a gente tô treinando. Eu deixo que elas me vejam trabalhar, né? Façam com que eu possa vê-las trabalhar. Uhum. E depois dou liberdade para que elas também façam, mas comigo por perto, né? Eu saio da sala de aula, deixo que elas façam, mas na verdade eu tô perto, eu tô ouvindo, eu tô conversando com as professoras, eu tô perguntando para as diretoras. Então, faço todo esse processo aí, 1 mês, 2, 3, no tempo que levar. É um teste, né, Cíntia? Eu não sei se vai dar certo. Isso. Uhum. Exatamente. E a metodologia é sua. Então, você está acompanhando como a sua metodologia está sendo transmitida por outras pessoas que não sejam você. Né? E quando você fala assim, eu queria encontrar pessoas prontas. Sim. Não existem. Se tivesse alguém pronto, teria uma metodologia como você. Então, nós temos que realmente formar. Eu dou muito meu exemplo nisso. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu trabalhei numa escola de música, numa outra metodologia. Se eu não tivesse tido essa oportunidade de trabalhar lá, eu não seria profissional que eu sou hoje. Então, também é muito importante, muito genuíno para a sociedade nós colaborarmos com isso e também ensinarmos outra pessoa, porque senão vira um egoísmo. Só eu faço bem, só eu faço melhor, ninguém sabe fazer igual eu. E não sabe mesmo, né? Igual a mim. Não sabe mesmo, mas você vai transmitir para uma pessoa fazer e depois ela também pode desenvolver a maneira dela, né? Então, ter esse desprendimento é libertador. Com isso, você consegue escalar, porque o dia só tem 24 horas. Para mim, para você, Deus foi muito democrático nisso, né? Deus deu 24 horas para todo mundo. Então, só tem 24 horas. Você não consegue fazer mais do que você faz. E para você escalar, para você levar a sua metodologia para outras pessoas, é preciso você formar outras pessoas.
Fê, agora a gente estamos juntas nesses processos de mentoria há mais ou menos 10 meses. Isso. Né? Desde mais ou menos setembro, outubro de 2023, nós estamos hoje em julho de 2024 e a gente já vinha conversando há muito tempo no Instagram. Eu percebi ali um potencial em você, mas você ou tinha medo ou tinha insegurança, não queria investir, não sabia no que ia dar, estava perdida e já estava se movimentando sozinha, já estava tendo um resultado, mas tinha alguma trava ali. E acho que eu nunca conversei com você sobre isso, ou conversei e esqueci. Mas o que te segurava tanto para crescer, para escalar? O que era esse medo? Por que disso? Ou não existia esse medo? O porquê, talvez eu não saiba te dizer, mas sim, existia o medo. Você não trabalhou isso na terapia? Tinha que trabalhar na terapia. Não trabalho, sempre. Continuo trabalhando, porque eu ainda tenho medos. Claro, eu também, vários. Né? Então, eu acho que é isso. É realmente o medo do novo, o medo de não conseguir, né? O medo de não dar conta. Né? Então, assim, quando você tem uma equipe, não é mais só você. É uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande. Então, você passa a não pensar mais só em você, tu já tem outras pessoas. Então, acho que isso me travava um pouco, me dava um pouco de medo. E ainda me dá. Porque quando eu vejo no recital agora, que eu fiz há 2 semanas, quando eu vi que eu tinha 6 pessoas nesse dia. Né? Não sei se as 6 vão ficar. Mas eu tinha 6 pessoas, eu me vi no meio de 6 colaboradores. Né? Um tem só 2 horas aula na semana, outro tem uma. As outras, você já tem um time de 6 pessoas. Quando eu me vi nisso, eu pensei, meu Deus. Mas você ficou feliz? Feliz. Feliz. E com as que passaram por mim e que não estão mais, da mesma forma. Feliz porque eu consegui cumprir com aquilo que eu prometi para elas todas, mesmo as que não estão mais comigo. Sim. Né? Aquilo que a gente prometeu, eu consegui cumprir. Então, sim, tem esse medo no início, mas é aquela história, vai com medo mesmo. Sim. Porque sozinha não tem como mais, né? É assim, você fala do medo, né? Concordo com o medo, mas agora você tem segurança. Eu acredito que agora você tem segurança, né? A gente conversa muito, qualquer coisa conversa, a gente sente o que eu faço nessa situação, porque as situações vão continuar acontecendo. Além de segurança de alguém para te guiar, de uma mentora para te guiar, você está num grupo de donos de escola de música muito forte que vão te guiando, né? E vão trazendo outras experiências deles também, que também tem ali as questões de cada um e vão se fortalecendo. Agora eu queria que você falasse um pouco mais da sua metodologia de ensino. Como educadora musical, você trabalha com crianças de musicalização, em grupos, aulas de instrumentos. Qual é o viés da sua metodologia? Qual é o embasamento teórico? Além das suas referências bibliográficas e de profissionais, qual é o embasamento teórico e o objetivo com esse aluno? É um aluno que ama a música? É um aluno que vai prestar concurso? É um aluno que vai fazer faculdade da música? Qual é o seu objetivo com o seu trabalho como professora de música? Da mesma forma que nas escolas. Né? A minha escola, o meu espaço... Como chama a sua escola? É Pro Musicar. Show. Tem o mesmo objetivo que eu tenho na escola. Né? Não somos nós que vamos formar músicos. Se por acaso existir alguém ali que a gente veja esse interesse, com certeza não vamos ser nós que vamos formar essa criança e adolescente. Isso vai precisar ser passado para outros profissionais. Né? A gente tem esse objetivo realmente de despertar, de trabalhar outras questões. Né? Quanta coisa a gente trabalha, por exemplo, num recital, quando a criança consegue subir no palco, consegue executar aquilo que a gente combinou, quantas habilidades tem ali. Né? No nosso último recital tinha uma menina que a mãe não queria que ela fosse, por conta que ela é autista, e eles tinham tido um trauma numa outra apresentação, em que ela tinha o som muito forte, e apagaram as luzes, e ela se desregulou e não foi. E aí, vamos colocar ela nessa apresentação? Eu falei sim.
Vamos colocar ele. Se ela não for, está tudo bem. Ela arrasou, ela foi a mais linda de todas. Né? Por quê? Porque a gente traz o acolhimento, a gente traz o brincar. Então, quando eu chamei para se apresentar, não era uma apresentação. Vem brincar com a prof. Quem vai vir brincar com a prof? E aí todo mundo vem, porque brincar é bom, uma né? Delícia. É uma delícia. E aí funcionou super bem. Então, assim, eu vejo meu trabalho hoje nesse sentido. Desenvolvendo habilidades nas crianças, nos adolescentes, tirando os medos. Assim como a gente trabalha com a gente mesmo, né? Com os alunos a gente vai trabalhar, só que através da música. Maravilha. Fernanda, e com certeza você trabalha todos esses marcos do desenvolvimento aí da criança, o seu público maior é de crianças, eu me identifico porque eu sempre adorei dar aula para crianças, e eu tenho hoje alunos que são maestros, mas o que eu deixei neles o amor pela música, despertei a potencialidade, foram muito bem trabalhados os elementos básicos da música, ritmo, melodia, harmonia, afinação, e depois foram para professores que prepararam eles para performance, para hoje eles estarem no palco e serem músicos performáticos, maestros, pianistas, enfim, e é bem nessa linha de educação que eu trabalho e que você também trabalha. E como que é o seu relacionamento com os pais, com os alunos? Como que é esse canal de comunicação? Ele é aberto, é pontual? Como que você educa os pais dos seus alunos, já que a grande maioria é criança? Porque nós fazemos um trabalho de educação dos pais também, das regras da escola, de como funciona a metodologia, do que pode, do que não pode. Como é essa comunicação? Então, isso é algo que eu venho trabalhando bastante depois que entrei na mentoria também. Sempre tive essa questão de desenvolver uma amizade também. Sim. Né, com os pais. E depois, com o início, com a mentoria vindo, isso tem melhorado cada vez mais. Os bem pequenos, os pais participam da aula, então fica meio automático, é mais tranquilo. Sim. Né? Os maiores a gente precisa desenvolver, tem lá os grupos no WhatsApp, a gente manda não só informações, mas tenta desenvolver esse relacionamento com eles, mas agora a gente quer começar com uma questão de palestras mensais para trazer esses pais para uma roda de conversa, para a gente sentar, conversar, partilhar, estreitar as relações. Eu tenho alguns pais que me procuram: prof, tem como me ajudar? O comportamento da Maria não tá legal. Tô querendo cortar a aula de música. Né? Aí a gente tem que entrar. Não, deixa comigo, mãe. Eu tento aqui, você faz. É uma união entre a escola de música e a família. Para que a gente consiga ajudar no desenvolvimento integral da criança. E a gente faz parte da vida deles. Sim, sim. Você vem criando esse senso de comunidade. Né? De fraterno, de vocês estarem juntos, um apoiando o outro, e com isso vocês vão potencializando a educação, porque a educação musical, ela é um viés da educação da criança, né? Do nosso aluno, mas tem muitas outras educações juntas, e você vai colaborando com essa macro educação da criança, né? E do seu aluno, e com a família ali, junto. Né? Exatamente. É uma troca maravilhosa. Opa! Porque eu aprendo também muito mais, né? Com o pai, com a mãe, com quem vem para mim com essas informações da criança, e vou estreitando, como resultado, vou estreitando o relacionamento com a criança também. Tem uma das meninas que a mãe colocou no balé, alguma coisa assim, e aí ofereceram para ela: vem fazer aula de violão aqui, acho que era aula de violão, aula de canto. Não, música já tenho a minha prof. Ela é minha aluna desde 1 ano de idade, 2 anos de idade. Um vínculo de confiança. Ela falou pra dona do outro local onde eles estavam. Bem cara dura. Porque ela tem um vínculo de confiança. Porque a gente tem um vínculo. Exatamente. Fê, e conta pra mim, então, como era a Fernanda antes da mentoria e da pós-graduação e como é a Fernanda agora? Eu sei como é, mas conte pras pessoas. Como era, como é agora a Fernanda, profissional? Eu acho que cresceu em mim ainda mais essa vontade, assim,
de aprender sobre empreendedorismo, de desenvolver também como líder. Sim. De uma equipe. Que somos. Que somos líderes, mas aí eu tenho uma equipe também, não é só mais meus alunos. Sim. Então, eu mudei bastante nesses 10 meses, na minha visão de que sim, o meu trabalho é importante, né? Sim, é uma escola de música, né? Sim, eu preciso monetizar isso de uma forma que seja bacana para os dois lados, né? Porque a gente também merece. Então, assim, essas coisas vieram mudando durante esse tempo. Eu não tinha várias coisas na minha escola, por exemplo, contrato com aluno, eu não fazia, era tudo... Hoje não, hoje funciona já de uma forma mais profissional, usar essa palavra. De uma empresa, né? Uma empresa. Afinal de contas, você tem uma empresa. Hoje eu diria assim, nesses de setembro para cá, hoje parece mais, de fato, uma empresa. E as pessoas percebem. Maravilha, que bom. E já chegam para você com outro olhar, né? Já te encarando realmente como empresária, Sim. eu acredito. Fernanda, olha, nos nossos programas de mentoria, nos processos, todos os meses vocês preenchem ali um formulário, contam o que vem acontecendo na vida de vocês, a gente vem acompanhando, eu e meu time, a gente vem acompanhando o progresso de vocês, a evolução, e nós temos aqui dentro algumas premiações de acordo com o desempenho que acontece com vocês. E você, nesses 10 meses, atingiu um marco de faturamento, que uma das nossas avaliações é o faturamento, e você atingiu um marco de faturamento de R$100 mil. Eu vou pedir aqui para a equipe trazer para mim. Opa, obrigada. Eu vou te entregar com o maior orgulho do mundo e alegria essa placa aqui da categoria de ascensão de R$100 mil faturados em 10 meses que estamos juntas na mentoria. Eu acho que, além de parabéns, é realmente disruptivo isso para você. É uma conquista não só financeira, mas é uma conquista com o seu propósito de educar. Você não perdeu a sua essência. É a mesma Fernanda de sempre, mas muito mais profissional, porque não é só a sua vida que vem mudando. É dos seus alunos, é a dos seus colaboradores e dessa comunidade musical que está sobre a sua liderança. Não é isso? É verdade. E eu queria que você deixasse para as pessoas uma palavra, uma palavra de motivação, uma frase, porque eu sei que durante todo esse tempo de transformação, tiveram muitos momentos difíceis, né? E que você deixasse realmente uma palavra de motivação para as pessoas, que todo mundo pudesse realmente fazer o que você está falando. O que você diria para quem está ouvindo a gente? E eu acho que eu diria assim, tudo é possível, ou nada é impossível. Né? Porque, como eu falei antes, eu não tinha essa pretensão né? A vida foi me levando e eu vim aceitando também aquilo que a vida veio me propondo. Com certeza. Né? E colocando todo o meu esforço ali. Né? Então, acho que assim, eu penso sempre isso. Quando eu olho para minha história de vida e a história da minha família e tudo mais, eu penso isso. Acho que quando tu coloca toda a tua garra e tudo aquilo que tu tem e tu né, tudo se torna possível. Né? E para cada um é diferente, mas tem a questão da fé também, né? Sim. E comigo aconteceu o improvável, né? Aquilo que, se me dissessem há 10 anos atrás, né, que eu estaria aqui, que eu estaria ganhando o que eu estou ganhando, que eu teria uma equipe, jamais. Eu te diria, você tá louca, isso não vai acontecer. Sim. Então, eu acho que é isso. Tudo é possível. A gente precisa só encontrar, eu acho que, meios, né? Precisa estudar. Claro. Né? Como eu falei antes, eu tive que ir procurando esse desenvolvimento conforme as coisas foram acontecendo. Poderia ter dito não, né? Eu não sei, eu sei muito pouco e não procurar o a mais. Então, é isso, é vencer os medos e acreditar que tudo é possível.
Perfeito. Fê, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Muito feliz e orgulhosa por você. Isso é o início de uma carreira brilhante que você já tem e ainda vai ter pela frente. Obrigada pelo seu precioso tempo, por estarem aqui. Eu agradeço. Para motivar outros donos de escola, outros músicos. Você é um exemplo para todo mundo. E eu tenho certeza que é o início de um caminho muito frutífero e de ouro aí pela frente, porque você tem muito potencial e agora você está segura do que você está seguindo. Obrigada pela confiança. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio aqui do Pod Cíntia. Eu quero que realmente isso seja uma motivação para você seguir no seu caminho, na profissão, no seu propósito, sem perder a essência, mas buscando sempre profissionalizar e crescer na profissão e com a sua escola de música. Se você quer saber mais sobre o programa de mentoria mais pós-graduação Songmaster e sobre os programas de mentoria aqui embaixo vai ter um link para você preencher um formulário. Preencha esse formulário com os seus dados. O meu time de especialistas educacionais vão te chamar e você vai ser encaminhado a uma sessão diagnóstica gratuita para a gente entender o seu momento e ver como que a gente vai conseguir te ajudar. E aqui também eu estou deixando todos os contatos da Fernanda, a rede social dela para você conhecer mais o trabalho dela e a gente continua no próximo episódio. Até mais!